E aí, pessoal, mais um Pode Pri aqui. E a gente está muito feliz hoje, um convidado super especial aí que a cidade inteira é fã, não tenho dúvida. Mas vamos lá. Se você está aqui hoje é porque você está curtindo o nosso Pode Pri. São temas bastante diversos, alguns deles mais difíceis, que a gente trata aqui de forma simplificada. Antes de eu contar quem está aqui com a gente hoje, e é um assunto bem atual que está acontecendo por esses dias, que a gente vai falar, dentre outras coisas, mas se inscreve no canal, curte, compartilha, passa para todo mundo saber o que está acontecendo na nossa cidade. E agora sim, eu vou contar para você quem está aqui. E ativa o sininho também para que quando a gente tenha conteúdos bacanas, a gente te avise. Eu estou aqui hoje com ele, que tem a história dessa cidade na palma da mão e que é um cara incrível. Eu sou super fã, professor, historiador, guia turístico e tem um monte de coisa aqui que ele vai contar para você o que ele é. O nosso querido Glauco. Glauco, que bom ter você aqui, viu? Obrigada por aceitar o convite e... conta de você para nós. Gratidão, Pri. Foi um prazer, nossa, fiquei muito contente e por estar hoje aqui batendo esse papo com você. Que legal, a gente também, né, a gente está numa semana especial, né, Glauco, que tem tudo a ver contigo e você com essa semana, além de tantos assuntos que o Glauco traz, além de tanta riqueza que ele traz para a nossa Secretaria de Cultura, ele vai contar um pouquinho também dos projetos, mas é uma semana de festa do Divino, depois de 3 anos sem a festa completa, né, Glauco? Sim, então nós tivemos esse impacto na festa do Divino, né, Pri, por questões da pandemia. A festa aconteceu, a realidade litúrgica, a igreja em si, né, o religioso. O cultural foi muito adaptado, né? Então, para ter ideia, 2020 nós só fizemos carreatas, passamos nas portas das casas, todo mundo de máscara, no ápice da pandemia, né? 21 já fizemos lives, então foi uma etapa, né? E 2022 a gente fez uma mini entrada dos Palmitos sem os animais, só com os grupos folclóricos na subida da Paulo Fronten. E hoje, esse ano, né, nós estamos aí com a retomada total da festa. Então né? Tem uma ansiedade, né? Mas antes da gente falar da festa, Glauco, quem é o Glauco? Conta um pouquinho aí desse teu super currículo bacana e admirável, viu, gente? Porque o Glauco, além de ser professor, ele é um exemplo para inspirar a gente a estudar cada vez mais, né, Glauco? Sim, conta obrigado. de você. Então, o Glauco, ele é um mogiano que ama essa cidade. Nossa, eu nasci entre 2 bairros, a Vila Industrial e o São João. Fui criado nesses 2 bairros. Da Gema. Pelos meus avós. Minha mãe é professora da rede municipal de ensino na ativa. Trabalhava muito, trabalha ainda, né? E meu pai era pintor de parede, então já faleceu, mas assim, a família é muito amorosa e sou filho único. E com isso eu comecei a estudar a história da cidade, muito escutar os mais idosos, sempre gostei de escutar. Então ia para a oficina mecânica, ia para a padaria, o comércio ali no São João, na Getúlio Vargas, onde eu cresci, todo mundo lembrava do garoto Glauco empinando pipa na rua. Né? Então, assim, cresci muito com a história do meu tio, que é o Cebolinha, né? Então, aquela coisa do Maurício de Souza ali naquela rua era muito forte. Isso muito me atraía, né? E quando eu resolvi, né, fazer história, foi uma oportunidade que tinha na cidade o curso está aberto na época, né? Em uma das universidades da cidade. Hoje, infelizmente, não temos mais presencial. É uma carência desse nicho, né, da história na cidade e na região. E de lá para cá eu sempre amei pesquisar e lecionar. Né? O lecionar eu gosto, mas é aquela coisa, o pesquisar que me dá um movimento de continuar sempre em busca, não tem fim, né? A gente sempre aprende de tudo, né? Até quando dia, né? tiver o último suspiro, tá aprendendo ainda. Então isso é muito bom. Né? A gente não pode ter a soberba de achar, não sei tudo. Jamais, nunca a gente vai saber tudo, né? E sempre aprender algo mais que sempre vai ajudar, mesmo sendo coisas muito diferentes das nossas áreas, né? Então, assim, hoje faço muito amor, agradeço muito mesmo o convite, tanto de você pela gestão, quanto do prefeito Caio, de estar hoje aqui. Né? Eu sou funcionário do Santo Paulo Souza, estou afastado, né? Emprestado para o município, mas, assim, poder fazer na minha cidade é muito bom. Você é servidor, mas do governo do estado, né, Glauco? Então agora você está municipal aqui na terra. É a primeira vez que você vem para o município como servidor? Primeira vez. Ai, que legal. Eu achei que não, achei que já tivesse acontecido outras vezes. É que eu sempre fui muito parceiro de todas as gestões que estavam e festas da próximo, cidade. Né? Sempre ajudei a cidade, independente de quem está. Então é aquela coisa, hoje estando aqui conhecendo o projeto de vocês é muito bom. Né? Então a gente abraçou em prática, a ideia, né, de ir para cima na cidade e conseguir fazer toda
essa correria, né, de trazer à tona a história da cidade. Lembrando que o cargo que eu estou hoje é diretor de patrimônio, nós ficamos aí basicamente 4 gestões sem ter esse cargo. A cidade ficou sem o diretor de patrimônio. Então, o com Caio, tanto patrimônio, né? O Caio, você conseguindo trazer para a cidade, né, esse olhar de que volta. É importante. E muitas vezes as pessoas não sabem disso, né, Glauco? Porque vê uma pessoa entrando, entende que é um cargo de comissão, enfim, mas não entende a importância do cargo que praticamente o Glauco retoma depois de 4 anos. 4 anos da última gestão. Não, 4 gestões. 4 gestões. Basicamente, aí 20 anos sem esse cargo na prefeitura. Caramba! E olha, a gente está falando, pessoal, de uma cidade de quase 500 anos. São 462 anos de cidade. Então, eu acho que assim, não menosprezando nenhuma área da cultura, enfim, mas é uma área de muita relevância dentro da secretaria, né? Personagens, assim, me deram muita oportunidade. A primeira vez que eu fiz um projeto na prefeitura de Mogi, eu estava recém-formado e a professora Maria Geni me conheceu. Aí eu formei toda a rede durante os 450. Então, no Senforp, eu fiz formações para os professores, para os diretores. Para mim foi uma aprendizagem. Eu estava assim, recém-formado, aquele medo de, no Senforp, aquele mundaréu de gente. Tanto que eu passei mal um dia antes de nervosismo, mas assim, eu estava ali presente, consegui. Firme. E assim, muita coisa que eu faço de vídeos, de rede social, né? E depois eu trabalhei, hoje tem um tema que é a necrohistória, a história da morte, que é um tema que ninguém gosta de tocar. Que ele tem um livro incrível, e além de ser lindo, o livro, conteúdo bacana. Sim. Né? E eu tive a honra de ter a abertura do livro feito por você e pelo Caio. Foi demais. Sinto-me muito honrado de ter nós também, esse livro feito na cidade. E num momento muito crucial, o momento da pandemia, né? Pessoal, que tinha muito a ver, né, Glauco? Que é um outro olhar também para esse tema, né? E aí, dessa maneira, eu consegui fazer essa publicação, mas assim, a cidade, eu sempre abarquei diversos temas, né? Agora eu tô com uma coisa que eu publico, né, que é um projeto. Então, eu estava na praia no dia 31 de dezembro e falei, eu preciso fazer uma coisa que impacta o que eu faço e a cidade, e as pessoas possam aprender ainda mais, porque eu prismo de uma questão, né, as redes sociais, ela está num nicho que é a educação não formal. Você ensina as pessoas com um postzinho, com uma foto, com um vídeo. Mas é raso, né? É raso, mas eu acho que é um primeiro ponto. Sim, a pessoa vai entender um start, ali, né? Não vai para academia para aprender história de Mogi na universidade apenas. Você pode aprender pelo Facebook e pelo próprio Instagram. Na pandemia eu criei um grupo em Mogi que é o Arquivo Mogiano. Ele tem 30 mil seguidores. Legal. Foi legal. E aí, esse ano, eu comecei a fazer o quê? Colocar as 365 fatos de Mogi por dia, publico. Ai, que legal! Então, todo e você dia... pode também fazer, né, Glauco, o aprofundamento disso. Então, você lança alguma coisa curiosa ou bacana para despertar atenção, que é bem o conceito da comunicação, né? Atenção, o interesse, o desejo e a ação de se aprofundar numa curadoria que você faça com conteúdo. Isso é muito legal. E aí o cara, quando vê, ele está estudando a história e as pessoas por você. Vem trazendo. Então, assim, hoje na cidade, a gente anda pelas ruas, assim, tem gente... Ontem mesmo eu recebi um material de um cidadão que deixou no arquivo e falou, olha, isso aqui é para você ter uma noção maior de tal coisa da cidade que eu acho que você não conhece. E trouxe, assim... Que então legal, você vê que presenteia. Multiplica, né, essa ideia. Sim, então, e a tá gente... sendo um prazeraço. E a gente quer guardar, né, Glauco, uma história, né? Porque pra gente saber para onde vai, a gente precisa saber de onde a gente veio, ter orgulho dessa história e passar para as próximas gerações, né? Para os nossos filhos, para todo mundo, né? Eu falo o seguinte, Pri, hoje eu estou aqui, né? Quando até Deus me dê vida, eu faço pela cidade. Muitos já fizeram, já foram embora. Então, no tempo que eu estiver aqui, eu vou fazer. E espero que outros virão fazer também. Sim, né? E o que você vai deixar, né? Nós somos passageiros. Isso, dentro da festa, as tradições de Mogi é isso. Todo mundo, quando no seu tempo estiver por aqui, faça o melhor possível. Isso. Não custa, né? Então, a gente está sempre nessa caminhada. E é um legado, né, que a gente fala que a gente vai deixar aí, né? E é Glauco Riccielli, é teu nome todinho ou tem mais? É grande, meu Fala nome. Teu nome todo. É Glauco Riccielli. Riccielli. Lemos da Cruz Ribeiro. Caramba! Faz nome de imperador. Nome de imperador, que legal. E é Riccielli mesmo. Isso. E tem a ver com Riccielli o Carlos Alberto?
Também. Tem? Tem um pouquinho ali. Que é o marido da Bruna Lombardi, que é um super ator, né? Ah, Sim, tem parentesco. Com certeza. Deve ter alguma coligação Uma ali. coisa aí, Mas é é muito igual o nome. Né? É, é o mesmo nome, né? Legal. Glauco, Festa do Divino rolando aí, a gente, né, falou um pouquinho da falta que ela fez. Eu senti as pessoas, assim, muito ansiosas pela festa, querendo a festa, tanto é que a primeira alvorada, calcularam aí umas 4.000 pessoas, foi isso? A festa esse ano, a gente está sentindo vários sentimentos diferentes. Que legal. O agradecimento e a fé muito aflorada das pessoas. Você presenciou esse primeiro dia lá com tanta gente, né? Ninguém esperava tanta gente naquele primeiro dia de alvorada. Só que, ao mesmo tempo, né, com tudo acontecendo, eu até citei isso outro dia para o José Carlos, que é o presidente da Pro Divina, com um pouquinho de tristeza, porque a gente tem a ausência de algumas pessoas. A gente sente que eram falta. Tipo ícones da Festa do Divino. Esses personagens, essas pessoas que estavam ali conosco no dia a dia, né? No café, lá no Afogado, na barraca do Espetinho, devotos, amigos. Então, assim, não só a pandemia ceifou vidas, mas, assim, doenças que foram tendo ali um pouco mais de piora nessa época da pandemia, fez com que as pessoas chegassem ao óbito, né? Então, não só a doença em si, mas o vírus, né? Mas basicamente teve essa relação também de outras doenças. E teve muita perda, né? Muitas pessoas. Então, assim, o primeiro dia de quermesse, eu entrei na Barca do Afogado, me deu um choque, porque faltou ali na minha figura, né? Tem várias pessoas, mas que eu tinha mais contato. O Teli e o seu Alim. O seu Alim era voluntário na Santa Casa, o Teli era jornalista aposentado. Os dois era que se completavam na Barca do Afogado. Então, assim, é uma tristeza muito grande. Então, a gente sente aquela falta. A gente sabe que não vai ver mais, né? Então, a gente precisa agora aprender a conviver e criar as histórias com outras pessoas, né? E guardar as memórias, né? Assim, né? Então, é importante esse lado. Uhum. Mas a festa está muito linda, muito participativa em todos os âmbitos da festa, né? Agora, a festa está na sua metade, né? Basicamente, nesse princípio, né? Caminhando para a sua finalização. Mas assim, Mas tem que chamar o povo para vir, né? certeza. Quem não conhece, quem gosta, venham para a festa. Ó, a gente está ao vivo aí, então vem para a Festa do Divino. Todo dia quermesse. Sim, todo né? dia. Alvorada todo dia, né, Glauco? Alvorada às 5 da manhã, o dia a dia da nossa festa, né? Alvorada às 5 da manhã, depois a quermesse abre às 18, vai até às 23 horas. Tem a novena durante esse período de quermesse, que é a missa na catedral. Tem a folia à noite, que é uma passada noturna, que vai até a casa de um doente, um fiel que está necessitado. Então, assim, a festa acontece, mas os 3 últimos dias são os ápices da festa, né? Então, a sexta-feira agora, próxima, depois nós temos aí o sábado, que tem a entrada dos palmitos, a penúltima alvorada, depois, à tarde, atividades na quermesse, e o domingo, a procissão de Pentecostes, com os tapetes feitos lá, né, de serragem, de quartzo, Bem que bonito, vão embelezar né? a cidade. Mas, assim, a festa tem essa enormidade, ela é gigante. E eu gostaria de deixar muito, assim, os parabéns de um lado para o casal que está à frente, né? Que é o Josmar, né? E a própria esposa, a Tereza, né? E depois a Lourdes com o Medina. Os 2 casais estão levando muita festa nas costas, então foi muito difícil organizar. Organizando, trabalhando, né? Retomar né? patrocinadores, retomar contatos. Organizar a festa tudo. dá muito trabalho, né? É um big evento, né? Então, eu estou na frente da entrada dos palmitos desde 2016, que eu venho coordenando. E assim, a entrada dos palmitos eu começo em dezembro. Não é algo que comecei a fazer semana passada. Organizar tudo isso. São várias frentes. Eu viajei para o sul de Minas, eu tive que fazer contatos, alinhar muita coisa, documentação, para esse fato acontecer no sábado de manhã. As pessoas não imaginam a enormidade, né, que tem. E conta para nós, Glauco, o que significa a entrada dos palmitos? Assim, qual que é a história disso? Então, curiosamente, em 1936, nós recebemos em Mogi o Mário de Andrade, que era escritor, né, folclorista, referência no Brasil. Na época, ele era diretor de cultura e patrimônio, né, da cidade de São Paulo. Ele vem para Mogi para quê? Ele usa parte da verba do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, para financiar um projeto que tem um viés local, regional de São Paulo e também nível Brasil. Ele vai coletar dados que vai trazer à tona a tradição em si. O que chamou a atenção dele? Poxa, em 36
em Mogi das Cruzes, uma cidade da região metropolitana de São Paulo, ter carro de boi? Eu tô falando agora em 2023, a gente continua. Então você imagina, naquela época ele achava fantástico. Ele falava, meu, coisa de louco isso. O povo quer trator, o povo quer uma modernidade. Mas o que significa o carro de boi? É essa entrada triunfante na cidade, agradecendo o dom da vida e da fartura no campo. Na Europa, isso acontecia desde o Império Romano. Eu adentro com o carro de boi e trago a fartura, o pão, as verduras. E trago o pinheiro, lá na Europa, que era a árvore que é um símbolo, tanto que se usa no Natal. Para nós, uma árvore que é símbolo naquele período, e que hoje é extinção, é o palmito. Que se comia o palmito em salada, é um fruto que dá naquele miolo, né, dessa árvore, que é riquíssimo. E de tanto nós colhemos e demora tanto para crescer, entrou em extinção na Mata Atlântica. E ele chama muita atenção disso. Então ele entende que o que nós fazíamos em Mogi, no nosso inconsciente, nós já repetimos o que se fazia lá no Império Romano, na Europa, há mais de 1000 anos atrás. Essa tradição chegou aqui e as pessoas não tinham entendido, mas replicavam isso. E ele achava interessantíssimo demais. E, basicamente, né, ele vai chegar aqui, mas não vê, porque chega atrasado. Quem vem na frente e filma tudo era o Lévi-Strauss, que era um antropólogo, referência no mundo hoje em dia, já falecido, mas referência. E ele, basicamente, consegue filmar aspectos. Então, a gente tem um vídeo. No YouTube, se você digitar lá, Festa do Divino, 1936, você vai ver a Mogi em preto e branco. Aspectos da cidade, a congada, o Moçambique, o carro de boi em um determinado período e a cavalhada, que é uma dança que se fazia. Então, assim, nossa festa ela é riquíssima, né? Ela tem esses detalhes e vários outros detalhes, né? Mas um aspecto principal da nossa festa, que ela é única no mundo que tem entrada dos palmitos e tem alvorada. Esse é o destaque principal. A festa de Paraty tem as suas particularidades, a da cidade de Tietê aqui, já saindo da Grande São Paulo, tem a procissão fluvial no Rio Tietê. Então, assim, cada uma tem os seus olhares locais. A nossa tem essa curiosidade. Só que aí, exemplo, né, o Dr. Deodato Wertheimer, lá na década de 20, ele proíbe a entrada dos palmitos, quando ele era prefeito. Por que ele proíbe? Olha a ideia dele. Incomodava demais o campeonato de choro de carro de boi, porque a roda ela range, ela faz aquele choro, é madeira com madeira. Para não acontecer isso, eu tenho que passar banha de porco, mas as pessoas queriam que o carro tivesse o destaque, tivesse muito barulho. Imagina aquela época entrando 60 carros de boi às 3 da manhã em Mogi. A cidade acordava. Então ele decreta durante a gestão dele que não tem entrada dos palmitos. E não teve. Então, assim, é uma curiosidade entender que ele, como foi um médico fundamental na história da saúde em Mogi, conseguiu estabilizar a gripe espanhola, mas na festa ele teve esse lado, né? Não queria barulho. Bem curioso. Bem curioso. Porque as pessoas vinham da roça, não dormiam em Mogi, não tinha hotel. Mogi é uma cidade muito pequena e pobre. Então vinha já de manhãzinha para poder passar a festa. Naquela época, até os anos 40, era de 3 dias apenas. Era sexta, sábado e domingo. Hoje em dia é 11. Então você tem um diferencial muito grande aí de evolução da festa. A festa cresce. E a maior festa em termos de tempo também, assim, de todos os lugares que tem a festa do Divino, é a que mais tem tempo de festa? Sim. O que nós falamos é o seguinte, é muito bom a gente deixar claro a situação da festa. É 410 anos de devoção, diferentemente de festa. Festa com o festeiro, festa com a barraca, é uma festa que ela, tudo indica, é uma festa desse jeito organizada, final do século XIX, 1870. Tanto que o festeiro mais antigo que nós temos em relato é 1899. Daí para baixo é o quê? A questão de se comemorar o Pentecostes. Aí vem um destaque. Lá em 1613, uma das atas da Câmara da Vila de Mogi coloca ali os vereadores na época, que eram 3 vereadores, destacam o seguinte: arrumem-se a cidade, guardem os animais, limpem as fossas e deixem que as grandes obras sejam feitas após Pentecostes. Para o poder público, naquela época, citar algo de festa religiosa se citou porque a festa é muito importante. Então quer dizer o quê? A devoção ao Espírito Santo remete a 1613 em Mogi. Daí em diante, a primeira vez que a gente vai ver festa do Divino mesmo é em 1740, quando aparece na ata da Igreja Matriz, compra de vela para a festa do Divino. Então, assim, mesmo assim, é uma festa secular.
Mas assim, a devoção é de 410 anos. Isso poucas cidades têm. Com uma prova histórica tão grande que é uma ata da Câmara. Lembrando que o nosso arquivo histórico de Mogi, ele é o arquivo mãe de todo o Alto Tietê. E um dos arquivos mais importantes do estado de São Paulo do Brasil. Porque nós temos todas as atas da Câmara. Desde que Gaspar Vaz fundou Mogi em 1611 até os dias de hoje. Nossa. Nós entendemos toda a fluidez do poder público na cidade, esses documentos. Nenhuma cidade do Brasil tem essa riqueza. Caramba. Então, assim, Mogi tem um privilégio. Hoje nós estamos tendo cursos de paleografia para ensinar o cidadão e ao munícipe a aprender a ler esse tipo de documento que é tão difícil. Né? Então, treinando o olhar, treinando as práticas, para a gente descobrir mais coisas. Coisas referentes à festa divina ou referentes à cidade em si, né? A outros pontos da cidade. Ah, que legal. Então, assim, não é que tem festa há 410 anos. Com quermesse, não. Não, com toda essa estrutura, enfim, é outra... É a devoção, é todo um momento que é cultuado, assim, né? Porque a festa, ela acontece dentro do quadrilátero da igreja, dentro do templo. O que é fora da igreja, nós falamos que é o profano que acontece. As procissões, até mesmo a quermesse, os grupos, os carros de boi. É um lado que a igreja, em determinados momentos, até rejeitava. Hoje aceita todo esse arcabouço da festa, né? Mas, assim, cada lugar tem as suas particularidades. Então, a nossa festa tem a sua culinária riquíssima, tem os seus aspectos folclóricos riquíssimos, e isso daí nos dá muito orgulho, né? Como cidade. E você sabe quantas festas tem no país do Divino? Olha, só em Mogi, dentro de Mogi, nós temos mais de 7, em bairros de Mogi. Então, assim, pelo menos cada cidade do Brasil tem uma festa no bairro. É muito uma festa, é uma das festas mais populares. Por quê? É uma festa que ela foi imposta, de certa maneira, pela monarquia portuguesa, como nós, Brasil Colônia. Porque, como a festa divina começou, para ter uma ideia, lá em Portugal, a rainha observou que estava tendo uma crise. Estava falta de chuva, o povo estava doente, porque não tinha alimento. Ela reza ao Espírito Santo, que nada mais é que o resultado do amor entre o filho e o pai. Deus é pai, Jesus é o filho. O resultado do amor dos dois é o Espírito Santo, uma terceira pessoa. Ela pede para esse amor ajudar as pessoas a acabar com essa fome. E ela fala que se tudo isso corresponder em pouco tempo, ela vai doar os símbolos, que é o quê? A coroa e o cetro. Para o Espírito Santo, em louvor a Deus. Que ela fala, eu não sou Deus. Que na época o rei e a rainha tinham esse caramba de Deus. Né? E ela passa isso para frente. E tudo isso se resulta, né, numa resolução rápida de 2, 3 semanas. E aí, né, após a morte do marido, ela entra para o convento. E teve vários milagres com a rainha Isabel, em Portugal. E a festa se populariza. O lugar mais tradicional em Portugal que existe a festa divina é nos Açores. Né? É um arquipélago de ilhas. Lá numa ilha nós temos 4, 5 festas acontecendo nos bairros, mas festas pequenininhas. No largo da igrejinha. Entendeu? Quando a gente fala assim, a festa de Mogi é a maior festa do Brasil, pelos seus números, você pegar uma quermesse do tamanho da nossa, é quase o tamanho de uma festa de Barretos. É uma quermesse muito grande, com muita gente e com várias instituições que estão ali dentro. Então, assim, as festas pequenas, médias, e a nossa uma festa gigante já. Eu acho que não tem nem ponto de crescer. Acho que hoje é aprimorar. Melhorar o que tem, né? Glauco, nós estamos falando de quantas entidades hoje que são ajudadas, né? Porque a venda das comes, das coisinhas todas, essas vendas são revertidas para as entidades sociais da nossa cidade, né? Quantas entidades participam? Se eu não me engano, para não falar bobagem, mas se eu não me engano é 25. Entre 24 e 25 entidades. E tudo que a gente vende lá é revertido para eles dentro das barracas de cada um. E o artesanato também? Também. Nós temos a Oficina Divineira, que é um projeto da Secretaria de Cultura, né, que leva até lá os produtos feitos com características da festa. Ou um carrinho de boi, ou com símbolo uma pomba dos grupos folclóricos. Tudo isso dentro, né, desse viés do artesanato. E aí na quermesse, os pratos, né, diversificados, né, nós temos creches, asilos, que vão até lá fazer esses pratos. Para poder ter um pouco mais, né, de verba, para poder fazer uma obra, uma emergência. A gente sabe que nesses 3 anos, muitas instituições sofreram demais com a ausência desse dinheiro, né? Então, faz falta, porque tem esse lado econômico importante, socioeconômico, né? E a gente percebe muito a carência deles. Então, assim, hoje, né, a quermesse conseguiu estar retomando, está muito boa, né, dentro desses números, né? Vai cobrir os gastos, né, e vai ter o
o lucro que essas instituições tanto esperam, né? Tá. O afogado também entra nessa renda para as entidades? Hoje existem barracas que são da Pro Divino, né? Então, que é a associação que faz a festa, né? Isso mesmo. Que é a mantenedora da festa desde 1994. Por que ela existe, essa associação? Deixar muito bem claro também. Porque nos anos 80, 81, 82 e 83, a festa teve os piores anos. A festa ia acabar. Só não acabou em Mogi, né, porque teve uma ruptura entre parte da igreja e parte da sociedade. Ninguém queria ser festeiro. Não tinha um casal na frente para poder assumir, angariar. Coordenar. Longemente não tinha associação, porque isso aí aconteceu 10 anos depois. O que aconteceu? Um casal, que eu falo que é um dos símbolos da festa, o casal Mana de Deus, né? A Dona Amália e o Sr. José Roberto. Ambos seguraram a festa por 3 anos, fazendo no quintal de casa a casa da festa. Tá, e o Império conseguiu dinheiro, montava uma estrutura na praça, arrumava uma casa no centro. Eles seguraram a festa. E ele segurou até 98, que ele faleceu em 98, e até 2006, né? Então, em 2003, perdão, né? Não 2003, ela me apadrinhou, ela me traz pra festa. Tá. Então, assim, ela é minha madrinha na festa divina. A Dona Amália, eu era uma espécie de office boy para ela. Então, fazia ofícios, corria com ela. Ela tinha dificuldade de mobilidade, ela tinha uma grande dificuldade, então eu sempre estava ali com ela. E ela faleceu depois de 2006, né? De lá para cá, a festa teve outros remodos. Ela cuidava da parte religiosa da festa. Mas, assim, a associação após 94, quando ela foi criada, ela acabou estruturando melhor a festa. Que aí você tem um corpo para organizar, tem toda uma formalização. Porque o festeiro chega ali, ele cai de paraquedas, né? Ele não conhece a estrutura. Ele conhece, leva um susto. Que é muito, muito grande. Né? Quem é dali da casa, né, já teve contato com esse festeiro, sabe, né? Mas quem não conhece tem uma dificuldade enorme. Leva um susto. Nossa, mas é tão onerosa? Mas é preciso ser feito. É manutenção da tradição na cidade e correndo atrás com parceiro, a gente consegue muito bem fazer isso. Que é a iniciativa privada que tem muitos apoios, né? A gente Sim. olha lá no material de vocês, lá da associação, e tem muito apoio, né? De iniciativa privada. São pessoas que gostam da festa também, né? Tem essa questão sentimental. E o principal, né? O apoio da municipalidade. Sem a municipalidade não faz a festa. Né? Então a gente sabe, né, da ajuda que tem que ser feito, né, para liberar uma rua, toda ajudar a estrutura, com alvará, infra, né? tudo, né? Tem Então que é parceiros. É uma grande conexão aí de todos os entes, né, da cidade, bem legal. Você falou das adaptações, quantas adaptações rolaram, né? Muitas aí no longo dos anos, né? E o que a festa, na tua opinião, ela representa, né, no município e fora do município? Como que você vê isso? Então, Mogi, eu acredito que ela é a maior festa que acontece, né? Ela supera até mesmo o carnaval, ela supera outras festas que tem pelo Brasil, né, em si. E aí acontece, ela representa tanto que hoje, né, ela já é uma festa que se consolidou na região. Ela precisa criar barreiras a mais, quebrar, né? A estadual e a ser mais conhecida em outros estados. Né? Isso é uma questão que a gente precisa ter de marketing da festa, até mesmo de mais pesquisas e publicações. Eu tenho um sonho de fazer um livro sobre a festa. Especificamente sobre o Mercado dos Palmitos. Tá. Sobre a festa, existe um livro do Jurandir, que foi um grande historiador da cidade. Mas especificamente sobre o Mercado dos Palmitos, a parte mais tradicional, falta. Então, assim, eu quero muito construir isso nos próximos anos. Né? Eu estava lá na caminhada ecológica, lá, o Divino Verde, né? E um pessoalzinho da FATEC, Barueri, eu acho. Barueri. Tem até uma aluna que eu dei aula para ela. E aí eu ia falar, com certeza você foi um entrevistado deles lá, principal, né? Umas orientações para eles. Eles estão na cidade desde o início da festa, não muito foram embora. Muito legal, porque é um registro, é importante, e eu acho que mostra essa grandeza aqui, que extrapola o município e a região, né, Glauco? E eles é muito interessante que eles são jovens, né, na casa dos seus 18 até 22, 23 anos, né? Curso de eventos da FATEC. Eu achei o máximo. E eles vieram com qual propósito? De enxergar, primeiro eles conheceram a história da festa, mas enxergar a festa hoje. E propor para o próximo festeiro o que a gente consegue fazer de melhoria. Dar uma resolutiva de quais as problemáticas da festa, apresentar resultados. E mostrar algumas recomendações. Então, eu comentei, inclusive, assim, que o sucesso dessa festa, ele, por si só, claro que não só, mas por si só, é a divulgação
para festa, assim, né? Para a próxima edição, para as outras cidades, porque se for bacana, a gente vai falar bem, né? Nada melhor do que falar bem e falar boca a boca e o buzz, mas e aproveitar disso, né, Glauco? Usar material promocional, fazer divulgação de mídia, uma bela assessoria de imprensa, e aí eu acho que a tendência é expandir cada vez mais, né? Sim, tanto que você tem uma ideia, Pri, quando se lança a festa em outubro, cada festeiro manda fazer uma logomarca, tem uma pombinha diferente. O pessoal da Aparecida do Norte, que é o comerciante, eles esperam para lançar produto lá. Então, assim, com a nossa com a marca. Então, assim, essa marca ela vai andar pelo Brasil inteiro. Até em Portugal se usa algumas marcas de Mogi. Que legal. E feita por designers da cidade. Que legal. Então, que assim, bacana. daqui da assessoria da festa hoje, né? Então, eles já estão startando isso para outros lugares do mundo. Sai para o mundo inteiro. Que viram um padrão, né? Que legal. Tem alguma figura emblemática, assim? Você falou de algumas pessoas aí, 2, né? Mas tem mais algumas que você acha que vale a pena destacar, que vão ser sempre personagens dessa festa? Não, tem muita gente. Desde as abelhinhas, Dona Pedra, que era uma doceira que faleceu. Abelhinhas. Tem hoje, né, a própria Cida, que também é uma das coordenadoras das abelhinhas. Então, assim, esse trabalho das senhorinhas é um trabalho tão quase que anonimato que você vai lá e você não tem noção da sabedoria que elas têm em fazer os doces e os salgados. Então, assim, é uma coisa que tem que se passar, senão tipo, tem risco até de perder. Eu chamo muita atenção. É um patrimônio imaterial, Sim. né? Como a gente fala bastante, né? A gente quer agora colocar na próximo mês para o Confap, né? Até uma mudança de gestão para o Conselho de Patrimônio, o tombamento, né? Tanto do Rosa Sol, que é um licor, quanto do churrasco, 7 dons, quanto do tortinho. Os 3 itens não estão tombados na cidade ainda. Nossa, só o afogado. O licor eu não tomei, é bom? Esse licor, ele é um lado mais profano da festa, então assim, ele não é tão executado hoje. Mas qual que é a temática, a história dele? É um licor feito com especiarias, são 7 especiarias, ele fica rosadinho, e você toma no pé do mastro e faz um pedido ao Deus, e você joga um pouquinho no pé do mastro e toma metade do copo. Né? Isso. Só que aí aquela igreja olha isso e fala assim, é uma coisa meio profana, então parou de fazer. Mas é uma tradição antiga da festa. E esse licor, se a gente procurar nas barracas, tem? Então, de vez em quando aparece na barraca lá do Cantinho Caipira, que a esposa do Josemir, a Dona Ivone, ela faz uma receita tradicional. Então, a receitinha dela que a gente vai tombar. É o licor do... Rosa Sol. Licor Rosa Sol, nós vamos procurar lá na festa, hein? É bem eu diferente. Fiquei curiosa, que legal. E fazer o movimento lá no pé do mastro, legal. Os símbolos envolvidos na tradição. Fala pra gente um pouco, né, dos símbolos. Tem o símbolo que eu falei da coroa e do cetro, é um símbolo fundamental. Que eles levam no meu lado, né? Estão junto, né? Eu falei, puxa, que legal. Quando você vai junto com os festeiros nas cerimônias, você percebe. Aquela coroa que a festeira carrega, ela é feita de prata. E o prato dela é com moedas do Império, então também prata. Moedas de 4 gramas cada uma. Moeda mais ou menos de 1870. É lindo ali. E aquela coroa foi fundada fazer em 1934, tá? Prestes a completar 100 anos. Que legal. E você já viu o símbolo da Divino, que é aquela coroa com a pombinha em cima. Isso. Mas não é montagem aquela foto. Aquela foto ocorreu e foi um fato verídico. Muita gente se emociona em Mogi de lembrar disso. Em 1994, né, quem era o festeiro era o Saul Grimber e a Silvânia Grimber. Na procissão de Pentecostes, se solta 7 pombinhas ao longo de 7 casas. São 7 dons. O morador monta um altar. O bispo abre a gaiolinha e solta uma pombinha após a oração. A pombinha vai embora, né? Um pombinho correio. E aí, o que aconteceu naquele ano, excepcionalmente? As 2 casas primeiras, a pombinha sobrevoou e foi para o andor. Ficou no andor. A terceira pomba foi na coroa da Silvânia, no prato ali, na mão dela. Que é a foto, né? E percorreu toda a procissão inteira sem sair. Sem sair. Ela entrou na igreja, ela colocou a coroa nos pés do andor e no altar. Foi uma missa de 2h30, a pombinha não saiu. Depois que o Dom Paulo deu a bênção final, a pombinha sai pela porta da central e vai embora. Então, assim, é de arrepiar. Né? De arrepiar. Então, muita gente tem filmagens, o Cipulo filmou isso. A gente está remasterizando essa cena para tentar trazer isso ano que vem, que vai ser os 30 anos desse fato. Isso, que legal. Então, assim, foi algo que virou símbolo, porque o Maurício
o filho do seu Milede, fez a foto, né? O Maurício Sanderi, na época, conseguiu clicar ali Bem na hora, rápido, né? né? E fez o símbolo que virou o símbolo da Prova Divina. Então, é uma coisa muito enigmática da festa. E você vê milagres de muita gente doente, gente que... eu falo da minha vida, eu cheguei, entreguei tudo na mão do Espírito Santo em 2012. Eu precisava passar num concurso público. Estava para casar, precisava de uma renda fixa. Falei, olha, eu estudei, falei, eu preciso dessa vaga. Veio o concurso da ETEC, eu passei em primeiro lugar, mas entreguei tudo na mão dele. Entreguei tudo, eu precisava daquilo ali, ele sabia quanto necessitava. E de lá para cá eu coloquei como uma missão de vida, né? Trabalhar em nome, né, da preservação da festa. Então, como eu falei, até onde tiver saúde e tiver disposição, que Deus me permitir, eu estou fazendo isso. Nós né? temos um documentário já da festa. Temos um dos documentários, né, de vários, né? Nós fizemos ano passado pela municipalidade, que é Mário, um modernista em Mogi. Uhum. Lançamos lá no Teatro Vasques, foi um sucesso. E protagonista do documentário foi o Pascoal da Conceição, o ator que fez o Doutor Abobrinha, e que na minissérie Um Só Coração da Globo fez o Mário de Andrade. Então, esse documentário também foi muito gestado. Eu tinha um sonho de fazer esse documentário desde moleque. Quando eu vi a minissérie, eu falei, nossa, ele falou de Mogi, eu sabia naquela época. E aí, quando eu apresentei isso, né, para a equipe, ele deu tão certo e a gente gravou em tempo recorde. Um roteiro também feito lindamente pela equipe, que hoje em dia, né, a gente está retomando a apresentação dele para a cidade. Então, vai ter o link brevemente no site e no Instagram da Prefeitura. Expandir, né, esse documentário aí para todo mundo. Legal. Alguma peculiaridade que você particularmente gosta, assim, da festa, que você fala, pô, isso aqui é só nosso, é especial, tem alguma coisa... Basicamente, né, o que eu já retomei, né, é a Alvorada da Entrada dos Palmitos. Tá. Né? A Alvorada eu falo que... A Alvorada é muito legal, né? Ela desafia até mesmo a nossa saúde. Porque não é fácil você levantar todo dia. Não, 9 dias, né? Eu fui a primeira, aí no segundo dia os festeiros. Senti muita falta. Eu falei, não, gente, calma, vamos, né? Vamos com calma, tal. Mas é muito, né? É uma maratona, trabalhar, dá 2 da tarde, nossa, dá aquele soninho, você fica bem baqueado. Mas faz parte. Os festeiros acompanham tudo. Tanto que teve ano que o festeiro adoentou. Foi para o hospital, aconteceu, porque é um desgaste de energia muito grande. Eu falo o seguinte, eu faço trido, né? Tem a novena, eu faço trido, que é 3 dias. Eu faço o primeiro, o cemitério e o último. Depois... Que é que o meu corpo aguenta. Então, no meu limite, né? Cada um tem que ir no seu... E também trocam as pessoas da novena, né? Aí vem um que vem no primeiro dia. Cada novena tem uma temática. Assim. São 2 novenas. Tanto a Alvorada é uma novena, que são 9 dias, quanto a missa lá da Catedral também é uma outra novena. Tá. Então são 2 frentes diferentes. Cada alvorada tem um percurso. Isso, que é o da Santa Casa. Os 2 mais especiais é o da segunda, o cemitério, e da terça, que foi em Santa Casa. Né? Aí o restante é pelas ruas. Né? Aí é mais geral. Isso, não tem uma especificidade, né, naquele caso. Tá. Mas assim, a Alvorada, ela mostra a face, né, que o povo tem mais simples na fé. Às vezes tem um nicho de população que só vai para a Alvorada. Não participa do restante da festa. Então, teve vários ensaios fotográficos que foram feitos, e uma das fotos dos anos 90, que me remeteu muito, era uma senhorinha linda, já com seus 80 e poucos anos, no primeiro ônibus tinha da Aerolis vindo para o centro, abraçada a banda, estava enrolada no ônibus, no banco da frente, aquele ônibus todo vazio, e ela vindo ali naquele friozinho, né, dos anos 90, que era mais frio em Mogi do que hoje, né? E vindo para Alvorada. Então, assim, esses fatos, você entende que tem pessoas que olham, né? Um dos símbolos da Alvorada é a Dona Albertina. A Dona Albertina faleceu em 2019, era uma rezadeira e carreira da Entrada dos Palmitos. Ela faleceu e ela morava perto do Pico do Urubu, na parte de baixo do pico, na outra face da serra. E ela vinha a pé. Saía da casa dela ali 3 e pouco da madrugada, no meio da mata, para chegar até os pés aqui, pegar uma carona para vir até o centro. Caramba. Então, assim, desafia muita coisa. A festa tem essa relação de você chegar ao extremo de desafios para você chegar e mostrar que a tua fé está inabalável. Que né? legal, tão e importante todos os hoje, palmitos, né? com relação aos grupos folclóricos, são fundamentais. Poxa, a gente tem grupos no Santa Teresa, lá em Brás Cubas, em Serra de Souza, que trazem uma memória que é ligada, né, a questões da resistência negra no Brasil. E esses grupos estão fortes na cidade, demais. Que legal, que bacana. Né? Estão lutando, estão levando o nome de Mogi para outros estados. Já teve novelas da Globo, que a abertura da novela foi Grupo Folclórico de Mogi. Entendi. Que gravou no Projac. Então, assim,
o quanto nós, às vezes, não entendemos o quanto do ladinho da gente tem coisas tão fundamentais. Ricas, né? Riquezas. E às vezes as pessoas de fora dão um valor enorme. E a gente não se olha com esse amor, né? Precisa, amor próprio. mas muito. eu digo hoje, né, no atual, nossa gestão atual, nós temos um olhar muito grande por eles. O quanto nós tivemos, desde o Mogi 500, uma retomada, né, o Redescobrir Mogi, foi uma série de programas e documentários que foram feitos que trouxe uma Mogi que os mogianos não lembravam que existia. Isso trouxe uma atenção muito grande, as pessoas estão valorizando demais a cidade. Que legal, né? Esse autoestima é muito importante, né, Glauco? É fantástico. Tudo a ver com a tua área, né? Minha sogra era muito fã, assim, e eu me lembro, eu tô casada há 21 anos e eu me lembro dela falando, a entrada dos palmitos, tá? Então tem toda uma... Todo ano ela era super, assim, devota, sabe? Acompanha demais, né? Muito legal, muito legal. Tem história, né? Bastante coisa aqui sobre a festa que a gente não sabia, né? Quantas coisas o Glauco tá contando e tem muito mais, né? Eu acho que com os documentários aí, com tudo que você quer trazer pra gente de produção, vai ser bem legal. Olha só, Glauco, então se a gente quiser saber mais sobre o assunto, as pessoas quiserem se aprofundar mais, o que você, na dica do convidado, o que você indica? Livro, filme, algum Instagram, sites, né? O que você indicaria para a pessoa saber mais sobre a Festa do Divino e toda essa história, enfim? Então, nós temos dentro do próprio Arquivo Histórico de Mogi, do site do arquivo, acessa ele pelo site da Secretaria de Cultura. Tá. E lá dentro nós temos as publicações que o professor Jurandir fez. A família cedeu para nós, a Prefeitura de Mogi, os direitos, né? A gente conseguiu isso com a família. Está digitalizado, tem livro sobre a Festa do Divino. Então, que remonta essa relação da festa com a cidade. Está lá, gratuito. Via Secretaria de Cultura, isso, tal, no Instagram da Secretaria. Sim. Se as pessoas querem ver um pouquinho mais de cenas da festa, né? Eu, amadoramente, né, eu faço o quê? Eu faço filmagem e foto da festa. Gosto de fazer isso. Então, no canal do YouTube, que é Glauco Risselli, tem muita coisa a festa. Dos últimos 7, 8 anos de vídeo. Vídeo de como faz o tortinho, vídeo de procissões, de tudo da festa. Como que o Sérgio Vico monta o Império. Que é legal. Que é uma também, outra né? coisa distante. Isso que eu falo. E tem os subimpérios, que aí são vários lugares da cidade que tem lá um império, que é para reverenciar mesmo. Sim. E lembrar o que está acontecendo. Hoje a gente tem quantos subimpérios espalhados aí? Pelo menos chega a mais de 200 espalhados pela Mogi. Visitados pelos festeiros, chegou a quase 100. É muito lugar. Já foi maior no passado. Alguém falou, a franquia do Império do Divino já foi que a passado, gente distribui. Nossa. Nos anos 90 era maciçamente, era todas as escolas municipais, estaduais, particulares, empresas. Houve uma diminuição com o tempo, né? As pessoas às vezes entendem que é uma questão mais religiosa, mas é um cunho cultural, né? Então aconteceu dessa maneira uma diminuição. Né? Mas basicamente, né, o central na praça, né? O Sérgio Vico esse ano fez o 39º da vida dele, dentro de 50 anos de voluntariado. Então teve ano que ele não fez. Então ano que vem basicamente o número 40 que ele está fazendo de impérios. O Sérgio tem 86 anos. Nossa. Firmemente sobe em escada, andaime, prega, faz flor em casa e com muito amor e tudo voluntário. É um artista, né? Maravilhoso, né? Que legal, que com bom. certeza. Glauco, a gente recebeu aqui algumas perguntas dos nossos seguidores lá no meu Instagram, Pri Amagami, e vamos ver aqui que perguntas são essas, que dúvidas são essas aí pro Glauco. Vamos lá. Alessandra Ferreira, olá querido, sou nova na cidade e adorei o clima da Festa do Divino. Falem sobre a experiência pessoal de vocês com a festa. E o Glauco tem experiência pessoal pra caramba, né? Não, mas é uma relação de cada festa, uma experiência diferente. Muito raramente às vezes eu choro em público, muito difícil. A festa de 2020 teve uma particularidade que eu moro na Vila Suíça, né? E o Andor saiu da casa do festeiro que morava ali. O Andor passou em frente de casa. Eu estava no carro, filmando na picape, em cima, e ali eu caí em lágrimas. Mas assim, hoje em dia, né, tem essa mescla. A gente está vendo tudo acontecer. E na minha cabeça, 2020, 2021, eu imaginava que não ia demorar tanto para acontecer. Eu não via aquela pandemia se acabar tão rapidamente. Eu não via uma resolução. Então, assim, olha, na minha cabeça eu estava pensando que a Festa Divina ia voltar a ter
daqui a uns 5, 7, 8 anos, né? Nada assim muito recente. A gente ficou muito em pânico. Então, hoje em dia, eu percebi que essa retomada, dentro dessa experiência toda, né? E esse ano, esses 20 anos que eu tenho de voluntário da festa, tá fazendo cada vez mais renovar a fé, renovar as expectativas, né? Então, é um ponto muito fundamental. E tão importante, né? Eu também, assim, eu tenho a minha experiência pessoal é com a minha sogra, né? Que muita gente não entendia muito o que era. E hoje, né, num momento tão especial aí da minha vida, pois como vice-prefeita, né, e a gente poder representar a cidade, eu fiquei muito emocionada, assim, porque a gente sabe da importância, isso que você falou, no momento em que a fé tá precisando se fazer presente em todo mundo, né? Então, eu particularmente, sim, eu curti estar ali. Eu não estava ali como é uma agenda de uma autoridade. Não, eu estava curtindo a festa, curtindo a alvorada, observando, meio que meditando também. Até falei para os padres, nossa, eu estou sentindo uma meditação ativa aqui de conexão, né? Então, é muito especial, né, Glauco? Eu acho que trazer mesmo o Espírito de Deus aí para todos nós e lembrar que a gente tem uma força muito maior. Então ela é muito importante na nossa vida, seja qual for a religião. A gente fala muito dos católicos, né? Mas eu acho que para qualquer religião a fé é o que nos move aí, né? O que faz a gente acreditar em algo muito maior e rever, né, muitos conceitos, essas brigas, essa questão da segurança aí nas escolas, que eu falo que é a ponta de um iceberg, Sim. que por baixo ali falta Deus, falta fé, falta temer, né, a Deus aí e puxa vida, entender a nossa missão enquanto todos servidores, não só os servidores públicos, mas servidores de Deus. Então eu acho muito profundo assim o que a gente está vivendo, com certeza, né? é que você disse, né? Um ponto interessante, né, dessa questão que você falou das religiões. A festa divina é uma festa que não é apenas católica. Eu falo que é uma festa da humanidade, da fé. Ela fala de Deus. Pode ser o Deus Buda, pode ser o Deus Jeová. O Deus então, que for, na né? festa divina, em alguns momentos, na Barraca do Afogado, você vai ver ali evangélicos sendo voluntários, você vai ver judeus, você vai ver muçulmano. Isso é muito importante, né? É uma união. É uma união então, assim, através da fé. É uma tradição dentro do catolicismo, mas ela se expande muito mais. Ela rompe um quadrado, uma barreira e se expande. Que é tudo que a gente precisa hoje, né? O Sim. respeito ao diferente, o respeito ao que tem uma fé diferente, mas todas conectadas. Sim, a conexão é fundamental. Uma força maior aí que é o nosso Deus. A Cida lá, Priscila e Glauco, tenho visto vocês muito presentes na festa. O que vocês estão sentindo das pessoas que estão participando? Acho que eu acabei até falando um pouquinho no começo, acho que essa é a emoção total, né? Então, as pessoas estão muito presentes com a sua fé, buscando cada vez mais, né, agradecer a vida, né, por passar por todas essas turbulências desses 3 anos, chegamos até aqui, né, e é uma forma de agradecimento. Acho que mais agradecer do que pedir. Né? Acho que isso até é o principal. Até por estar vivo, né, Glauco? Porque eu vejo que é isso. A gente sente o quê? Que as pessoas sabem que poderiam não estar aqui, né? Independente de idade. A gente teve aí sei lá, foi um acontecimento que poderia levar de criança, adulto, a bebê, a senhores, enfim, né? E agradecer, acho que é pela vida e valorizar mais a vida, né? Valorizar o amor ao próximo, praticar mais. A gente achou que a pandemia ia passar e as pessoas iam, ser diferentes, iam ser menos egoístas, e não foi muito que a gente viu, né, Glauco? Então, eu acho que a festa, ela faz a gente, primeiro, como você disse, olhar quem não está aqui. Então, olha quanta gente a gente perdeu, honrar essas pessoas e a gente se conectar mais com o outro, amar mais o outro, né? Olhar menos para o próprio umbigo. É importantíssimo isso. Muito fundamental. Então, eu acho que a gente sente isso. E as pessoas adoeceram emocionalmente também depois da pandemia, né? Não sei se elas ficaram muito com elas ou se elas estão buscando algo que não está nos recursos materiais, falando bem, né? Ele está na conexão do amor mesmo, no sentimento de ajuda, de olhar para o outro bem. E isso se perdeu, né, com o tempo. E é muita tecnologia, né, Glauco? Então... aproximou de certa maneira, porque a gente está muito mais colado, né? Hoje em dia eu converso com uma pessoa na minha cama, com o WhatsApp tá ali. Isso encurtou. Ou também a gente vai jantar nossa família toda e tá todo mundo aqui, ó.
Ao invés então, de se assim, olhar. você encurta o caminho. Então, você tem a possibilidade de ter essa relação, né? Mas afasta, né? De certa maneira, quem está muito do Sim, lado. não podemos deixar ela dominar a gente. Então, não pode. Tem que ter os limites ali, mas Né? isso é fundamental. E a relação hoje principal nesse campo, né? Então as pessoas estão querendo, estão indo para as ruas, participando das atividades culturais. O offline. Nossa, e isso Delícia, né? Eu teve um momento que eu estava andando ali, Cida, e aí eu fiquei pensando, caramba, a gente está em 2023 numa procissão, né? Que era uma coisa assim que a gente, quando criança, eu tenho 51, então lá quando era criança a gente via na TV, tinha uma outra procissão da nossa igreja, mas assim, em 2023, né, numa era tão tecnológica de metaverso, falei, daqui a pouco tá fazendo procissão no metaverso. Quase, né? Vai lá por mim que eu fico aqui, né? E não, o legal da procissão é isso, é estar um do lado do outro, é olhar um para o outro, é sentir essa energia, né? Que ela é presencial. Né? Isso jamais vai ser substituído. Né? É muito louco. Então, a gente sentiu muita coisa, né, Glauco? Por isso que a gente se emocionou e fica feliz, né? Muito feliz. Glauco, depois dessas dicas, dessas aulas aí, de tanta informação bacana, eu queria saber mais sobre você, né? A gente chama de game, que é o que a gente ama fazer. O Glauco já tem o Ikigai dele, ele já descobriu o que você ama, o que você é bom, aquilo que você pode ser pago, né? E o que o mundo precisa, que é o Ikigai. Então, a pergunta para você é a seguinte, que é difícil, tá? Se você recebesse aí 2 milhões, que bem você faria para você, para quem você ama e para o mundo? Olha, principalmente para mim, eu vejo que a única coisa que acho que supre um pouco das nossas necessidades é as viagens. A gente tem um conhecimento, né, muito grande, né? Cultural muito. Né? Nossa, quando você volta uma viagem, você volta encantado. Os bens materiais ficam, né? As viagens que você leva até o último experiências, suspiro. Né? E essas experiências são fantásticas. Então, assim, é viver esse mundo paralelo, né? Eu gosto demais do mundo nerd geek. Então, hoje estou num projeto meu que é montar um carro do Jurassic Park. Eu tenho o carro já está agora para ser adesivado. Então, vai ser o único carro que tem na região nossa. Em São Paulo, o 3º carro. Então, assim, é uma coisa de uma paixão que acho que esses pequenos detalhes... A pessoa fala, nossa, mas parece uma coisa tão distante, mas esse mundo paralelo é importante, né? Uma forma lúdica de a gente viver também. Sim. E acho que as viagens são fundamentais. Eu gosto de viajar muito com minha esposa e a gente curte bastante. Viagem, então, seria para você e para ela, que Isso. você ama, e para o mundo. O que você Então, faria? para o mundo, eu penso o seguinte, né? As pessoas precisam ter empatia com o outro, né? Então, dentro dos trabalhos sociais, né? Acho que levar capacitação para quem necessita é muito bom, né? Então, dentro de um curso popular, de uma forma de levar conhecimento, educação, para quem precisa, dar ferramenta para sair daquela condição e poder retomar a sua dignidade, né, de cabeça erguida. Né? Não é você entregar na mão dela certamente um dinheiro, um produto. Você ensinar ela, né? Dar o conhecimento. Isso daí é fundamental e dos grupos que eu participo a gente tenta fazer muito isso. Não tem jeito, é o desejo do professor, né? Sempre, nossa. Dá asas, né, para voar. Importantíssimo. Muito legal. Glauco, cara, não sei nem como te agradecer, assim, conversar com você é muito rico, é muito legal. Queria que você, além de falar um pouquinho dos seus projetos, né, todos, que você falasse do livro, né? O livro é lindo, é muito bacana. A gente teve o privilégio de ir lá no lançamento, receber o autógrafo do autor, né? Do escritor. E conta do livro e conta do que você está fazendo agora, como que as pessoas podem te procurar, que projeto que você quer destacar, enfim. Certo. Então, o livro, infelizmente, ele está esgotado. Né? Infelizmente ou não. Eu queria mais, né? Mas hoje em dia a gente precisa ainda equilibrar para fazer uma nova edição, né? Mas vendeu tudo, Você né? tem digital a versão? Tem, aí a digital a gente consegue disponibilizar. Mas o livro ele teve qual noção, né? Trabalhar todos os cemitérios da cidade de Mogi das Cruzes, tem todos ali um resgate histórico, mas trabalhar a arte tumular, que é um aspecto que as pessoas entram no espaço e não enxergam uma arte, uma escultura, um símbolo que está oculto ali. Né? E no final do livro eu trabalhei muito a relação, né, dos profissionais da morte. Pessoas são invisíveis na sociedade. Tanto o agente sepultador, que popularmente é o coveiro, né? O que trabalha na funerária. Por quê? O que maquia lá. Que vai maquiar. Porque essas pessoas, tudo bem, batemos muito a palmas para muita gente da saúde na pandemia, mas a gente não lembramos deles, que também tiveram um processo. Né? Hoje em dia, se você pegar um agente sepultador
que vai fazer a exumação de uma pessoa que teve a morte por Covid em 2020, o corpo não desfez. Por que não desfez? Porque o caixão foi lacrado, não entrou ar. Então isso é uma crise. A gente vai ter uma crise futura em cemitérios por essa condição de falta de vaga ainda, porque vai demorar para poder desfazer os corpos. Caramba. Que de vez em 3 anos, que é comum, vai demorar 7 até 10 para essa condição. O ar é fundamental, a parte biológica, tudo isso é natural dentro de um processo do corpo poder entrar em decomposição. Então, essas coisas que são enigmáticas, que as pessoas não gostam de falar... Mas que precisam, né? E eu desdobrei isso depois dentro do projeto Noite de Mistério, edição Cemitério São Salvador. Então, uma vez ao mês... Nós abrimos inscrições que esgota rapidamente. Lota. A gente abre às 8 da manhã o site pela Cultura, no Instagram da Cultura, é 8h20 e acabou as vagas. É 100 vagas e vai a 100 pessoas para o cemitério à noite. Então os munícipes estão amando, né? Essa, a do Ronaldo Pesutti, a do Centro Histórico e outras edições nós estamos fazendo durante o ano. Noite de Mistério. Que é uma educação patrimonial, forma de você conhecer a cidade, a importância do local, entender os processos, né? Você passa em frente, tem aquele preconceito à noite, o gato preto. O medo, né? Gente, mas os gatinhos são lindos ali dentro. Então, aquela coisa, não tem. É muito nosso imaginário. Tabu, né, que você quebra. É muito legal. E através disso, então, é uma forma de contar a história, de certa perpetuar. forma, lúdica e curiosa, diferente, né? Eu sou fã, eu fazia assim, isso desde 2010, quando eu era professor do Santo Paulo Souza, na ETEC. Eu levava meus alunos de algumas salas para ter aula no São Salvador. Então eu trabalhava alguns conceitos de sociologia, alguns de filosofia e dentro do cemitério. Que já aula, era diferente. Que aula. E aí depois, né, estando hoje na municipalidade, a gente consegue transpor isso com uma política pública. Exato, para toda a população, para toda a população. Muito então, assim, incrível. Amando, Parabéns. obrigado. E assim, é uma oportunidade enorme das pessoas poderem conhecer a cidade, né? E dentro desse panorama que é a diretoria de patrimônio dentro da Secretaria de Cultura. Que legal, né, gente? Ó, fica o convite aí para vocês, né? Noites de Mistério. Minha filha tem curiosidade. Eu também, a gente não foi ainda. Eu acho que temos que fazer um tour lá de toda a prefeitura. Muito legal. Né? Vamos lá. Gente, que legal, que bacana, que troca incrível, né? Esse é o Glauco Richelli, né? E todo mundo fala Richelli, mas vamos italianizar esse Richelli. Glauco, obrigada, viu? Que legal ter você aqui. Acho que vale o convite para a Festa do Divino, né? Para você fazer e dar um tchau para a turma aí. Eu agradeço de coração e parabenizo pela gestão, pela pessoa que você é. Os mogianos te amam, né? Acho que você e o Caio se completam e a cidade está muito bem nas mãos de vocês. Né? E a oportunidade de poder estar na gestão. Acho que é um grande aprendizado para mim e para a cidade também ganha. Então, essa chance que vocês deram de estar hoje fazendo esses projetos e incorporando isso no cotidiano, na política pública de Mogi, é fundamental. A gente vai deixar muitos frutos e colher muitos também futuramente. Então, isso eu agradeço de coração e hoje está aqui com você. Muito obrigado. A gente que agradece, é um querido, né? Vem para a Festa do Divino, então, a quermesse todo dia às 18, né, Glauco? 18 até às 23. Todo dia às 18 até às 23. Agora, no sábado e no domingo, abre às 14, né? Isso, às 14 horas a quermesse. Às 11. Mas, se puder, vai na Alvorada às 5 da manhã, mas vale muito a pena. Tem a missa depois às 19. Se conecta com Deus, com essa força maior, independente da sua religião, a gente sente ali muito amor e isso é muito importante, sim, né? Com certeza. Muito legal. Querido Glauco, então, obrigada, agradecer você, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, agradecer muito a turma aqui da RTV, eu falo o Theo, o Léo e todo o time que são muito queridos, muito carinhosos com a gente, sempre recebem a gente aí com muito carinho, e você que ficou aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal e divulga logo, porque até domingo tenta que vai, sábado, exatamente, sábado, entrada dos palmitos, é um momento, talvez aí o ápice, né, da parte cultural, de toda essa história, e o domingo que é do Pentecostes, às né, que 16 horas. 16 horas os tapetes, é muito lindo também, então você está mais do que convidado, chama todo mundo para vir, obrigada a todos, valeu, um beijo, Glauco, um beijo para todo mundo aqui, até.